É estranho. Hoje é dia 3, né, de setembro de 2021 e a gente está aí às vésperas, literalmente aí, né? Depois de amanhã nós voltamos às nossas atividades presenciais, com todos os cuidados, né, com número limitado de pessoas, sem aglomeração, sem bate-papo, sem apertos de mão, né, sem aquela coisa toda, mas dando já aí um passo aí para o retorno pleno das nossas atividades daqui a algum tempo, que a gente ainda não sabe qual é, né? A gente vai poder ter todo mundo aí no tempo. As inscrições já foram abertas, os links já estão aí devidamente compartilhados nos grupos. E no domingo também a gente sabe tem ceia. Domingo também tem início a campanha de missões nacionais. Tem bastante coisa acontecendo, né? E temos aí novas pessoas trabalhando nas equipes aí também dos bastidores, né? Pessoas que não apareceram ao longo de toda essa fase da pandemia e que agora serão melhor observadas, né, e vistas pelos irmãos que estarão conosco no templo, que é o pessoal que trabalha ali na transição dos slides internamente do culto, que não é a mesma que vai para a transmissão, o pessoal que trabalha na transmissão e que também tem um envolvimento com a parte de áudio. Para quem toca lá, o áudio vai ser aberto para o público, né, porque a gente tocava com fone de ouvido. Então quem estava lá no templo não estava ouvindo o que estava sendo tocado, agora vai ficar aberto o som, é bastante coisa acontecendo e está todo mundo trabalhando duro aí nos bastidores, aí correndo atrás para a gente poder cultuar, para os irmãos terem uma orientação muito segura, muito tranquila para tudo que vai acontecer no domingo, né? Então a única coisa que a gente espera de vocês é que façam as inscrições, os que fizerem as inscrições estejam presentes, né? Estejam presentes, vão realmente. Não cheguem muito cedo na igreja, o culto começa às 10 horas, ó, vou fazer com a mão aqui, ó, 10 horas, não é 10h30, não é 9 horas, é 10 horas. Não é um horário comum para o início de culto da nossa igreja, então a gente está reforçando muito, 10 horas, né? Por que não 10h30? Porque a gente vai ter ceia, outras atividades, talvez o culto prolongue um pouquinho mais, então para a gente poder terminar ali o culto 11 horas, 11h10 no máximo, ao invés de terminar, sei lá, 11h40, já quase perto do meio-dia, né? Então cheguem com menos de 15 minutos de antecedência, não chega na igreja muito cedo não, porque isso aí vai criar para nós algumas dificuldades. Chegou lá na igreja, vai receber orientação, sentou, fique no lugar onde está, não fique mudando de lugar, não se levante para cumprimentar, para saudar os irmãos, dá um tchauzinho de longe, mantenha as máscaras, né, durante o culto, né, principalmente na hora que a gente canta, né, aí que a gente projeta mesmo, né, as nossos, né, os perdigotos aí, como muitos dizem, né? Projetamos mesmo, então fica com a máscara o tempo todo, mesmo no culto, tá bom? E as pessoas estão perguntando sobre as crianças, mas lá no link da inscrição estava lá orientado, tem um texto lá que a gente até resumiu bastante, mas tudo bem, você não lê, não tem problema, a gente orienta. Crianças de 8 anos para baixo, elas vão ter o culto delas o tempo todo. Então já chega e vai para a famosa salinha, né? Crianças até 3 anos de idade estão desobrigadas do uso da máscara, por causa das dificuldades e tudo mais. E acima de 3 anos de idade, elas já são obrigadas a manter o uso constante das máscaras, tá? Não vai ter lanchinho, tá? Não vai ter lanchinho lá para as crianças, tá? Então é isso. E a gente vem aos poucos, então, passando aí por mudanças, e essas mudanças que a gente vai passando para voltar plenamente às nossas atividades presenciais, e as nossas atividades online, elas vão também diminuindo. Então, à medida que as semanas forem passando aí, a gente vai ter menos contato com vocês aí online, tá bom? A gente está pensando aí no fim do Pão das Três para daqui a um tempo, a gente talvez não transmita os cultos de quarta-feira, tá? E eu estou informando isso porque a gente quer voltar realmente às atividades presenciais, receber a igreja e talvez transmitir aí o menor número de cultos possível, até quem sabe a gente não tê-los mais no futuro, né? A gente sabe que os tempos mudaram, que talvez a questão da transmissão tenha vindo para ficar, mas por enquanto nós as temos. E depois no futuro a gente conversa e ora, vamos fazer tudo bem devagar, bem pensado, como a gente faz. Pensa, conversa, detalha, e depois a gente toma uma decisão aí bastante consciente a respeito das coisas. Enquanto estamos aqui com o Pão das Três, a gente continua estudando o livro de Jó,
e hoje já chegamos aí ao capítulo 6, né, do livro de Jó. Então é isso, vamos lá, se tiver pedidos aí de oração, então faça, tá bom? Aí a Vera, ela captando aí, ela pegando, ela me passa, a gente ora aqui também. Tem aqui a lista aqui, a gente vai citar algumas coisas aqui da lista de oração que circula aí no grupo das mulheres, circula aí em alguns grupos, e a gente vai acompanhando e participando então do nosso Pão das Três dessa tarde. Vamos orar, após a oração, quero cantar uma música aí a respeito da palavra, né, de aprender a palavra, de seguir a palavra, porque hoje a gente vai no capítulo 6 de Jó, e uma das coisas, né, que Jó diz aqui e trabalha bastante na conversa dele com Elifaz, né, nessa primeira série de discursos do livro de Jó, de conversas, de diálogos do livro de Jó, é que ele gostaria de aprender a verdade, se há alguma coisa que ele não sabe, e ele está clamando aqui para que essas coisas sejam ensinadas para ele, a fim de que ele aprenda. Por isso, eu chamei de ensina-me e aprenderei, porque a gente tem que transformar o desejo de Jó no nosso desejo também. Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais uma tarde, por mais uma edição do nosso Pão das Três, pelas tuas bênçãos, ó Pai, que tem nos acompanhado, pelas tuas bênçãos, ó Deus, que tem transformado, ó Deus, e modificado as nossas vidas. Te agradecemos pelo que tem acontecido na vida da nossa igreja, com todas as movimentações dos bastidores para o retorno das atividades presenciais, e peço que toda a igreja seja tomada pela alegria desse momento, assim como também pela grande responsabilidade que ainda temos de uns para com os outros, de evitarmos, ó Pai, o contato social, ainda que estejamos tão perto um do outro, para que possamos cultuar, ó Deus, com tranquilidade, e para que, ó Deus, as doenças, ó Deus, que andam circulando por aí, principalmente o coronavírus, não nos afetem, ó Pai, não nos façam mal, não atinjam pessoas da nossa igreja, do nosso convívio, e que a gente possa cultuar e adorar ao Senhor com todo amor, com toda tranquilidade, com toda paz, e ali juntos também ouvirmos, ó Deus, a Tua palavra. Abençoe, ó Deus, as muitas equipes, ó Deus, que trabalham nos bastidores, ó Pai, toda a parte da administração, do Ministério Infantil, do Ministério de um só idioma, temos uma só compreensão de todas as coisas, e que a Tua igreja, Pai, possa ser... Voltou aí, né, irmãos? Vamos lá, então. Acho que o meu celular já está cansado de fazer transmissão ao vivo já, mais de um ano e meio fazendo. Vamos lá, então. Bom, é uma música que vocês conhecem, quem quiser cantar comigo aí, me acompanhar, pode acompanhar. Tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra, lâmpada para os meus pés, tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra, lâmpada para os meus pés.
Quero fazer valer a tua palavra em mim, né, para que o doente tenha de se curar, para que o mundo saiba que tu és Senhor. E hoje a gente vai ver Jó capítulo 6. São 30 versículos, né? A gente não tem muita pressa, mas hoje é um trecho um pouquinho mais longo, né? Do habitual, do usual, do comum, tá? Mas a gente vai lendo, vai comentando, né? Na ARC, né, a Almeida Revista e Corrigida, que é a versão oficial da nossa igreja, né? E ela tem até duas versões. Ela tem uma versão mais antiga ainda, que eu não sei exatamente, acho que da década de 70, e ela tem uma que é de 2009, né? Eu acho que não teve alterações assim, mas ela foi republicada em 2009, né? Então a gente vai ver Jó capítulo 6, os versos de 1 a 30. Na ARC ela aparece como Jó justifica as suas queixas, né? Tem uma coisa muito interessante que a gente precisa prestar atenção. Não é muito difícil de identificar, né? A maneira como as Bíblias são editadas, né, em português, dá para a gente fazer uma pequena diferenciação. Quando esses subtítulos eles fazem parte do texto da Bíblia e quando eles são subtítulos da divisão que o editor brasileiro, né, o editor em português fez. Esse aqui, no caso, obviamente, é uma edição do editor em português, né? Então essas daqui são as que a gente tem sempre que ter um pouquinho de cuidado, porque às vezes elas são precisas, às vezes elas são imprecisas. Esse comentário meu é porque eu acho que a de hoje é um pouco imprecisa. A gente precisa ter um pouco de cuidado em limitar esse trecho apenas em Jó, dando desculpas, justificando, né, as suas queixas, né? Justificar é uma palavra muito, muito bonita, né? Em que, em tese, a pessoa está explicando realmente o motivo dela se queixar. Mas é curioso como a gente ouve, né? Porque o idioma ele tem uma vida, né? Quando a gente fala assim, Jó justifica as suas queixas, acaba soando para a gente um pouco assim, Jó dá desculpas para as suas reclamações, mas não é verdade, né? Então façamos jus também aqui a essa expressão aqui, porque ela não está de maneira nenhuma desprezando aí as queixas de Jó, tá? Pelo contrário, né? Usou uma palavra muito forte, que é a palavra justificar, né? Para dar o tom exato das queixas de Jó, tá? Então é isso. Vamos lá, dar uma olhada. O Elifaz acabou de falar, a gente viu isso no nosso último Pão das Três aí, né? No último Pão das Três que eu fiz, né? O último Pão das Três foi ontem com o pastor Israel. E a gente vai dar uma olhada aqui. Então Jó respondeu e disse, né? É interessante como respondeu, não é necessariamente quando há uma pergunta, né? Mas quando você reage também a alguma colocação que é feita, você está dando também uma resposta para aquilo. E ele disse assim, se a minha mágoa retamente se pesasse e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares, por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim e o seu ardente veneno o bebe o meu espírito, os terrores de Deus se armam contra mim. Então Jó diz assim, ele até parece dar a entender que as queixas que ele fez lá no capítulo 4, né, na verdade no capítulo 3, né, mais no capítulo 3, que o 4 e 5 praticamente é só ele, praticamente não, né, é só o Elifaz falando. Aliás, é praticamente também, né, a prática é só ele que fala, né, Jó está ali só ouvindo e só reagindo. Então o que acontece? Ele diz assim, ele quase diz assim, olha, eu poderia estar falando até mais, porque a minha dor é mais pesada do que a areia dos mares, né? E mesmo assim as minhas palavras ainda são fracas, elas não são fortes o suficiente para descrever o que realmente eu estou passando. Por quê? Porque quem me atingiu foi o Todo-Poderoso, e ele me atingiu com flechas e com ardente veneno. Ele diz isso. E o meu espírito, né, o espírito de Jó, ele diz, ele sorveu, né, ele bebeu todo esse veneno, e Deus está lutando contra Jó. Ele diz, os terrores de Deus se armam contra mim. Né? Então ele diz assim, eu estou muito justificado de estar reclamando, porque a minha dor é muito grande. Se fosse pesada, seria mais pesada do que a areia do mar. Aí ele continua dizendo no verso 5, porventura zurrará o jumento montês junto à relva? Ou berrará o boi junto ao seu pasto?
ou comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá gosto na clara do ovo. Aqui tá coisa tão interessante aqui do ponto de vista linguístico. Mas assim, versos 5 e 6, o que ele está dizendo assim, se eu estivesse perto de Deus e Deus estivesse me protegendo, eu estaria reclamando? Não, eu sou como um jumento distante da relva, eu sou como um boi longe do pasto, eu sou como alguém que come comida sem gosto, eu sou como alguém que come clara de ovo crua. Eu nunca comi clara de ovo crua, né? Mas aqui ele está dando a entender de que ela não tem gosto, né? Curiosamente, né, ela é traduzida aqui como clara de ovo, e é uma das expressões do livro de Jó em que não se tem muita certeza se o que ele está falando é exatamente a respeito da clara de ovo. Por quê? É uma expressão única em todo o Antigo Testamento, em toda a Bíblia, e é uma palavra também que não aparece mesmo em outros textos hebraicos contemporâneos ou até posteriores ao livro de Jó. Aí depende de como cada um data o livro de Jó. Mas a essência do verso, né, do texto não escapa da gente, né? Ou seja, minha vida tornou-se algo absolutamente insípido, inodoro, incolor. Minha vida perdeu toda a graça, né? A minha alma, verso 7, recusa tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida fastienta. Quem dera se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que eu espero, e que Deus quisesse quebrantar-me, soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isso ainda seria minha consolação e me refrigeraria o meu tormento, não me poupando ele, porque não repulsei as palavras do santo. E aqui começa a virada que a gente quer chamar a atenção, né? Mas ele diz assim, eu não vou nem prestar atenção no que você está dizendo, para ele faz, porque as suas palavras não são capazes de refletir o que eu estou sentindo. Mas eu queria ouvir as palavras da boca de Deus. Aí aqui tem até um paralelo que a gente precisa fazer. Ele parece cogitar a hipótese de que o que ele estava dizendo correspondesse também às palavras de Deus. Mas ele diz, eu me recuso a ouvir da tua boca, porque quem está me pressionando aqui, me colocando na situação, é o próprio Deus. Por isso eu gostaria de ouvir da boca dele estas mesmas palavras. Por quê? Se eu ouvisse da boca dele, né, eu espero que o meu desejo fosse cumprido e que a palavra dele, de uma vez por todas, acabasse comigo. E isso ainda assim seria refrigério para minha alma. Por quê? Porque eu estou sendo esmagado pelo Altíssimo. Então, quando a gente fala da justiça, né, da fidelidade do Jó, da espiritualidade do Jó, é uma coisa assustadora. Porque é o seguinte, ele não está rejeitando palavras duras contra ele. Ele só está querendo saber se as palavras duras contra ele vêm realmente da parte de Deus. E no momento em que ele estiver convencido de que o que ele está ouvindo é da vontade de Deus, mesmo que isso seja algo totalmente contra ele, ele diz que ainda assim isso seria para ele um refrigério. Olha a fé desse homem. Quem de nós alcançaria isso, né? O que Jó está dizendo é o seguinte, mesmo que o Altíssimo se levante contra mim, eu sei que ele terá toda a razão. E se a mão dele me esmaga, e eu estou certo que a mão dele está me esmagando, ainda assim isso é refrigério para minha alma, porque ele faz isso com justiça, com equidade e com misericórdia. É isso que ele está dizendo. Não é? Difícil de alcançar uma fé como essa, difícil até de entender o que Jó está dizendo, né? Difícil, é muito difícil. Por isso que é um livro desafiador, que a gente precisa estar sempre voltando nele. E de uma espiritualidade que não está só em Jó, está na Bíblia inteira. Não é? Jesus, por exemplo, olha que interessante. Uma das palavras que Jesus citou na cruz foi o Salmo 22. O que diz lá o Salmo 22? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele não fala em hebraico, né? Ele fala em aramaico. Mas Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não está, engraçado, ele não está reclamando daquilo. Ele está sentindo a dor e reconhecendo que aquele abandono, ainda que tenha sido momentâneo, foi uma decisão do próprio Deus. E ele aceita isso. Ele está lá, ele não foge da cruz, ele não nega a cruz. Né? Até porque ele tinha orado, antes seja feita a tua vontade, não a minha.
né? Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que prolongue a minha vida? É porventura a minha força força de pedra? Ou é de cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Não me desamparou todo o auxílio eficaz? Então o que ele está dizendo é o seguinte: eu não vou lutar contra Deus, eu não vou lutar contra a vontade de Deus, eu não vou lutar contra a sua vontade, eu não vou lutar contra as suas palavras. Se eu tenho alguma força, vem dele. Se eu tenho alguma virtude, vem dele. Se a minha vida tem algum propósito, alguma finalidade, foi ele quem deu. Então, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Não é? A gente sabe disso, né? Esse verso ele permeia todo o texto. Ele sabe da agonia, ele sente a dor, mas ele não abandona a fé e o entendimento dele. Né? Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me trataram. São como um ribeiro, como a torrente dos rios que passam, e que estão encobertos com a geada, e nele se esconde a neve. No tempo em que se derretem com calor, se desfazem. Em se aquentando, desaparecem do seu lugar. Desviam-se as caravanas dos seus caminhos, sobem ao vácuo e perecem. Os caminhantes de Temá os veem, os passageiros de Sabá olham para eles. Foram envergonhados por terem confiado, e chegando ali, se confundem. Agora sois semelhantes a eles, vistes o terror e temestes. Jó é um homem incrível. É um homem incrível. Olha o próximo passo que ele dá. Né? O próximo passo que ele dá é o seguinte: vocês são fracos como tudo que se desfaz e tudo que passa nessa terra. Porque quando o Todo-Poderoso age com a sua mão forte, pesada, né, que ninguém pode deter, né, agindo eu, quem impedirá? Não pode ser impedida. Vocês ficam apavorados. Vocês falam em nome dele, mas na hora que vocês veem os terrores que ele é capaz de causar, vocês ficam assustadinhos. Jó está dizendo isso. Da onde é que ele tira coragem, né, para enfrentar isso? Porque ele está fazendo uma crítica para os amigos dele, mas veja bem, quem serve de exemplo para a crítica que ele faz é ele mesmo. Ele diz assim: eu estou sentindo a dor, eu sei que vem da mão do Todo-Poderoso, mas eu sei que eu não posso contra ele. E agora eu estou vendo, agora que eu estou vendo a sua mão pesando sobre mim, né, a sua palavra pesando contra mim, porque, como é que eu vou ir contra essas coisas, né? Por isso que ele diz isso, né? Agora sois semelhantes a eles, né? As comparações que ele fez. Vistes o terror e temestes. Então ele está fazendo uma referência a si mesmo em relação àquilo que ele está passando, que ele está vivendo. Vocês estão vivendo nessa situação e agora estão apavorados com medo. Não deviam estar assim. Estão se mostrando fracos no dia da adversidade, né? A Bíblia diz isso, né? Se no dia da adversidade te mostrares fraco, quão fraco será a tua força, né? Uma pessoa só é forte se ela está passando por adversidade. Quando a gente está passando por momentos tranquilos da vida da gente, dizer que é forte não faz sentido. Força é uma virtude que só surge, só aparece, só faz sentido, só se demonstra nos momentos de maior adversidade. Isso parece bastante óbvio, né? Aí ele continua. Disse-vos eu, dai-me e eu oferecerei da vossa fazenda presentes. Ou, livrai-me das mãos dos opressores. Ou, redime-me das mãos dos tiranos. São perguntas que ele faz, né? Então, ele mais um passo de ousadia de Jó, né? Jó está perguntando assim, eu vou usar uma expressão meio grosseira aqui, mas é só para a gente entender. Jó olhou para a cara dos amigos dele e perguntou assim: eu estou perguntando alguma coisa? Eu estou pedindo ajuda para vocês? Fui eu que saí da minha casa para ir na casa de vocês para ver a situação? Né? Está sendo grosseiro? Talvez esteja, né?
Mas a gente não pode entender isso como uma grosseria, porque ele está colocando ele faz os amigos dele no lugar deles, para dizer para eles o seguinte: eu não estou reclamando, eu não estou me queixando no sentido de vocês têm que fazer alguma coisa para me ajudar, como se vocês tivessem alguma obrigação. Vocês não precisam nem falar nada, vocês estavam 7 dias de boca fechada aqui, estava tudo bem, né? Eu sei que eu tenho que pedir misericórdia para o meu Deus, para o Todo-Poderoso. Por quê? Quem é que pode me livrar da mão do opressor? É Ele. Quem é que pode me redimir da mão dos tiranos? Ele. Quem é que pode me ensinar, mostrar que eu estou errado, me obrigando a ficar quieto e corrigir os meus caminhos? Ele. É isso que ele diz, né? Ensinai-me e eu me calarei, e dai-me a entender em que errei. Que aqui é o ponto alto aqui do texto, né, para mim, né, da passagem, em que Jó, ele bota os amigos dele no lugar, ele se coloca no lugar, e agora ele volta os seus questionamentos para quem realmente importa, ou seja, para o próprio Deus. É para Deus que a gente faz as perguntas, né? É diante de Deus que a gente coloca as nossas queixas. A Bíblia ensina isso. É sobre Ele que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade. É isso que a Bíblia ensina. Aí ele continua nos versos 25, já quase terminando a nossa leitura. Ó, quão fortes são as palavras da boa razão, mas que é o que censura a vossa arguição? Porventura buscarei palavras para me repreenderdes, visto que as razões dos desesperados são como o vento? Mas antes lançai sorte sobre o órfão e especulais com o vosso amigo. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede se minto em vossa presença. Voltai, pois, não haja iniquidade. Voltai sim, que a minha causa é justa. Há porventura iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias? Né? Então, na hora que aqui ele não terminou o argumento dele, ele vai continuar no capítulo 7, mas da nossa leitura de hoje, nesse momento ele coloca os amigos dele no lugar, quase dizendo para eles assim, quase não, dizendo para eles com todas as palavras: aqui, nas minhas queixas, as minhas reclamações, elas não estão sendo feitas a vocês, porque vocês não podem me dar força, não podem prolongar a minha vida, não podem mudar a minha situação, não tem poder nem mesmo para me tirar a vida se não for da vontade do Altíssimo. Vocês estão se mostrando muito fracos porque, vendo a minha situação, eu olho na cara de vocês, vocês estão desesperados. E essa era a hora de vocês mostrarem força, e vocês estão fraquejando. O que eu quero? Eu quero ouvir a voz do Altíssimo. Eu quero que o Altíssimo me diga por que eu estou passando por isso. E eu estou disposto a dar a Ele razão plenamente. E mesmo que Ele diga que eu sou culpado e com isso encerre a minha vida, até essa sentença de morte vindo do Altíssimo, vindo da boca do Altíssimo, sendo palavras do Altíssimo, eu vou aceitar, eu vou receber, eu vou aprender, eu vou guardar no meu coração e partirei em paz. É sempre bom lembrar que Jó, no livro de Jó, não existe uma doutrina da morte, né, tão desenvolvida quanto a gente tem no Novo Testamento. Então, para ele, a gente vai ver isso aí mais para frente, existiu o Sheol, e o Sheol, eles têm em vários momentos explicações diferentes, né? É um lugar para onde vão os mortos, para eles iam muitas vezes tanto ímpios quanto justos, e lá eles ficavam numa condição de sono eterno. Não era necessariamente uma extinção, mas era um lugar onde não existia mais obra, palavras, louvor, nem nada. Então eles não tinham esse entendimento da gente de uma vida consciente após a morte, de que quando a gente morre, a gente vai quem morre com Cristo vai direto para a presença dele, e quem parte sem Cristo vai para uma situação de condenação eterna, já vai para o inferno, né? Inferno depois que será julgado e jogado no lago de fogo, mas parte para uma situação já com a vida, com a eternidade definida, né? Não tem purgatório, não tem um estado intermediário onde a condição do homem ser mudada, não existe, né?
Então ele não tinha esse entendimento. Então ele entendia que fechar o olho aqui era ir para o estado de sono eterno, do Sheol, e ficar lá apagado, sem louvar e sem adorar a Deus. Ideia que vai estar presente aqui em Jó, nos Salmos e tudo mais, no entendimento daqueles homens e dentro de um plano, né, de revelação progressiva que Deus tem dentro da Bíblia, em que ele vai ensinando a sua verdade. Isso não significa que ele está mudando os seus planos, tá? Eu sempre insisto nisso quando eu dou aula de teologia, que revelação progressiva não é sinônimo de que Deus vem mudando os seus planos. Os planos de Deus são a mesma, a maneira de agir é a mesma. Todo mundo que morreu, mesmo antes de saber, da coisa ser clara. E como justo, também, lá desde sempre, partiu para estar com Deus, para estar com Cristo também, tá? Não esquece que Cristo é pré-existente, tá bom? Ele é o Criador também de todas as coisas, tá bom? Não podemos esquecer nunca disso aí. E é isso, gente. Jó dá uma lição pra gente, né? De que ensina-me e eu aprenderei. Os amigos dele estão se mostrando até esse momento incapazes de ensinar de verdade alguma coisa para ele, mas Jó tem sede de ouvir as palavras do Altíssimo, de saber qual é a vontade do Altíssimo, de saber qual é a vontade do Altíssimo para a vida dele. E ele vai aprender, ele vai aceitar, independentemente até de que se essas palavras forem totalmente desfavoráveis e contrárias a ele. Então que Deus nos guarde, nos abençoe e nos dê a fé e o entendimento de Jó. Muito bem. Não temos pedidos de oração. A nossa lista está aqui, né, com a gente. A gente está orando por várias pessoas. Algumas pessoas que continuam ainda hospitalizadas, né? O seu Edivaldo, que é o pai da Sirlene Souza, o Nanau, né, que é primo do pastor Israel, e a Zaya, que é a filha da Camila, que é bebezinha, né? A Camila teve bebê, teve alguns problemas, a Zaya também nasceu com algumas limitações e continua internada aí, né? Uma UTI pré-natal aí, cuidado pré-natal, né? Neonatal, na verdade, para ser cuidada até ela poder voltar para casa. Vamos orar por ela, né? Orar pela vida da Camila também, tá? Temos pessoas aqui passando por várias enfermidades, né? Pessoas com problemas neurológicos, gente com problema com depressão, algumas pessoas que sofrem por causa da idade, né? São pessoas muito idosas. Nós temos pessoas já internadas aí no hospital já há muito tempo, né? Que nem a Aline Matos, né? Que é uma amiga da Lilian Trindade, que ela foi internada com Covid, mas ela passou por uma série de outros problemas de saúde e ela continua desacordada, né? Aliás, é um pedido que a gente precisa atualizar também. Depois eu acho que eu vou mandar uma mensagem para a Lívia para ver como é que está isso, ela tem uma notícia mais recente. Nós temos pessoas aguardando cirurgia. Veio para a lista agora a Ivanildes, que é mãe da Simone Sarraf, né? É isso? Da Simone. O Luiz, que é o filho da nossa irmã Eliane e Eduardo. A Jusilene, filha da nossa irmã Zuleide Alves. A Alessandra, que é prima da Tatiana, e o Luiz Dantas. Então, a nossa lista aqui de futuros operandos aqui já aumentou bastante. Vamos orar pela vida deles aqui, tá? Gente também fazendo tratamento de câncer, a gente tem o Ronaldo, o Genivaldo, o Paulo Pina, Jair Jonas, Juliana Bandini, Thaís e Arlinécio, José Elsomar Vilma e a Estefânia, tá? Nós também já iniciamos aí o mês de setembro, e o mês de setembro é um mês importante no calendário missionário da nossa igreja, porque seria o fim, né, do calendário missionário, com a campanha de missões nacionais, né, a terceira campanha associada às nossas juntas. Então a gente tem uma em março, que é Missões Mundiais, uma em junho, esse ano excepcionalmente fizemos em julho, que foi a campanha de missões estaduais, e foi muito boa, as duas muito boas. E já demos início, então, aí extraoficialmente, né, porque virou o mês, a campanha de missões nacionais. No domingo, a gente vai fazer referência oficialmente à campanha, né? Jesus Cristo é a única esperança, baseada em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, o verso 12. Eu vou ler aqui na versão da RC, que vai ser a nossa versão, que talvez não bata com a versão da junta, tá?
Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, tá? Então Jesus Cristo é a única esperança, inclusive é a recuperação de uma campanha, né, antiga, né, que nós já participamos aí, até o barquinho ele foi um pouquinho reestilizado ali, teve algumas pequenas mudanças, mas quem é batista mais antigo aí vai lembrar dessa campanha, né, Cristo é a única esperança, e daquela foto do barquinho. Então é uma reedição aí de uma campanha muito forte que nós tivemos aí há anos atrás. Não vou saber quando, não vou lembrar como. E talvez até ela tenha sido a campanha de mais de uma vez, hein? Eu estou na dúvida aqui. Eu acho que ela já foi usada em mais de uma campanha já. Mas aí isso aí a gente, se for o caso, a gente tira a dúvida depois. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou informando os irmãos, obviamente, dando um recado e ao mesmo tempo pedindo oração também pela nossa campanha de missões. Já temos um missionário para o dia 26, no culto noturno mais ou menos certo. Estamos aí fechando os últimos detalhes, tá? Vamos aproveitar aí também para pedir oração pela vida do Alexandre, né? O Alexandre Almeida, que é o nosso missionário lá na Ilha do Bororé, que no dia 9 de outubro vai passar pelo concílio, tá? O concílio será realizado na nossa igreja, mas será fechado, reservado apenas a pastores filiados à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Então a gente vai limitar muito isso, já vai ser um grupo não grande, mas um grupo suficiente. Não teremos a participação de membros da igreja, né? A única pessoa, digamos assim, não pastor presente vai ser a Isabel, mas porque é a esposa do candidato ao ministério pastoral, né, ao que está passando pelo concílio, ela é importante ali, ela talvez tenha até um momento ali, né, no concílio para dar uma palavra breve, tá? Então, já adianto para os irmãos, tá? Não haverá participação de membros do Bororé, não haverá participação de membros da Igreja Batista em Vila das Belezas, não haverá participação de não pastores, tá? Estamos ainda em pandemia e estamos limitando isso daí também por todos esses motivos, tá? O concílio já está formado, o Alexandre já está avisado, então tudo está muito bem encaminhado. Então orem pela vida dele, tá? Orem pela vida do Alexandre, dos examinadores, do presidente do concílio, que serei eu nesse caso, tá? Vou estar presidindo ali o concílio também. Então vamos colocar isso também nas nossas orações. É um momento muito importante para a nossa igreja e depois a igreja vai poder participar de alguma outra forma. E antes que alguém pergunte se será transmitido, também não será. Tá? Também não vamos fazer transmissão, a gravação do concílio também, tá bom? Então orem e logo a gente vai passar aí as informações para os irmãos aí de como foi, mas os irmãos podem orar. E a gente, obviamente, vai comunicar tudo bonitinho, como é que foi, como é que aconteceu, e esperamos, né, com uma boa notícia de que o Alexandre foi aprovado. Estamos orando e trabalhando por isso também. Apareceu algum pedido? Não? Os irmãos estão aí com a gente ainda, com esse cai, sobe, vai, né? Meu celular está cansando de fazer live já, ele já está dando sinais de que não quer fazer live mais. Vamos lá, gente, então vamos orar, né? Orar pelo Alexandre, orar pelos hospitalizados, orar pelos enfermos aí, doentes do corpo, às vezes doentes da alma, às vezes doentes do espírito, né? Do coração, né? Do coração no sentido metafórico, e que precisam muito das nossas orações, e também aí o Alexandre, trabalho missionário. Vamos orar. Pai, muito obrigado, a Deus, por mais uma oportunidade que temos de juntos, na Tua presença, orarmos. De juntos, ó Pai, buscarmos que as nossas vidas sejam transformadas pela Tua palavra e que a Tua vontade também seja feita, seja realizada em nós, por meio de nós, para o bem, ó Pai, do Teu reino. Obrigado pela vida da nossa igreja e pelo retorno, Pai, das nossas atividades dentro de apenas menos de 2 dias. Pedimos que a Tua misericórdia, Pai, nos cubra, pedimos que o Senhor nos ajude a lidar com as eventuais dificuldades, com os muitos detalhes a serem tratados e cuidados. Mais uma vez, coloco nas Tuas mãos a vida de todas as equipes e dos líderes de todas as equipes envolvidas, o pessoal da administração, da zeladoria,
da Brigada de Incêndio, os introdutores, nós pastores, o Ministério de Música, o Ministério de Comunicação, de Som, enfim, ó Deus, vários grupos, vários ministérios, vários líderes, ó Deus, todos trabalhando, empenhados para a realização do culto. E oramos também, ó Deus, pela vida dos irmãos, ó Pai, para que possam acatar as decisões, possam compreender, ó Deus, o direcionamento que será dado e darmos, ó Deus, esse passo tão importante para a restauração, ó Deus, plena das atividades presenciais da nossa igreja. Queremos também, ó Pai, colocar nas Tuas mãos a vida de pessoas que estão hospitalizadas. Ainda há pessoas no hospital, como a Zaya, que é uma bebezinha recém-nascida, como o pai da nossa irmã Silene, o pai do seu Edivaldo, o Nanau também, que é primo do pastor Israel. Pessoas, ó Deus, que estão hospitalizadas, ó Deus, já há muito tempo, sofrendo por causa da Covid, com as consequências da Covid, ou por outras doenças também. Lembramos também da vida da Aline Matos, amiga da Lília, que entrou, ó Deus, numa situação muito difícil, de coma profundo, e segundo os médicos, ó Deus, numa situação irreversível, e que tem trazido, ó Deus, grande sofrimento para a família, e rogamos que a Tua misericórdia também, ó Pai, se estenda para a vida dela. Obrigado porque damos início agora no mês de setembro à nossa campanha de missões nacionais. Te agradecemos porque mais uma vez podemos participar e é uma grande honra, privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Oramos pela vida também do casal missionário que está direcionado para estar conosco no final do mês, que a sua presença, a sua palavra possam ser edificantes, ó Deus, possam nos dar uma noção ainda melhor do que acontece da Tua igreja pelo Teu povo, tranquilidade, que ele possa, ó Deus, ter guardado no coração aquilo que é necessário, que no dia ele possa lembrar das respostas, ó Deus, para as coisas que ele estudou, nas coisas que ele se aprofundou. Oramos pela vida também dos examinadores, de todos eles, oramos pela vida dos pastores que estão presentes, oramos, ó Deus, também para que Ilha do Bororé, para que a nossa própria igreja possam também estar unidos, ó Deus, em oração, buscando a Tua presença por esse momento tão importante, ó Pai, na vida do nosso irmão Alexandre. Rogamos também, ó Pai, que o Senhor continue nos conduzindo, ó Pai, nas decisões que precisam ser tomadas, nas equipes que têm aumentado, nos novos membros das equipes da igreja também, que têm se apresentado para trabalhar, que eles possam ser devidamente treinados, que eles possam ter, ó Deus, disposição para o trabalho, que eles sejam capacitados, ó Deus, habilitados pelo Senhor para executar, ó Deus, um bom trabalho, para que, ó Deus, possamos fazer tudo para a honra e para a glória do Senhor, mas possamos fazer também, ó Deus, com qualidade, com excelência, com precisão. Te agradeço, ó Pai, por mais um Pão das Três, te agradeço pelo dia de hoje, por tudo aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas, te agradecemos por esse encontro, por esse momento, ó Deus, tão especial e também igualmente descontraído e que tem completado, ó Pai, durante esse tempo todo de pandemia, as nossas vidas, o nosso crescimento espiritual, a nossa necessidade, ó Deus, de comunhão, de contato com os irmãos, e nos tem provido também um momento tão especial de oração a cada tarde, a cada dia. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. É isso aí. Irmãos, nós estamos então chegando ao final do nosso encontro de hoje, né? Do nosso culto de hoje. Aí com algumas interrupções aí, não sei porquê. A internet tá meio fraquinha aqui na região. Não é do Wi-Fi, né? É do 4G. Por algum motivo aí o Facebook dá muita dor de cabeça aí do 4G. Mas é isso aí, tá? Espero que Deus continue guardando, abençoando vocês. Os links das inscrições para os cultos estão aí circulando. Se você deseja participar, vá lá, faça a sua inscrição. Leia, tá lá, tá? Não é só botar o nominho lá, o telefone, dá uma lidinha com cuidado ali com as informações. Tem bastante informação importante ali a respeito dos procedimentos. Além daqueles que estão na página da nossa igreja, além daqueles também que têm circulado aí pelas redes sociais, principalmente pelos grupos de WhatsApp. Deus abençoe a vida de todos e amanhã não tem Pão das Três, porque amanhã é sábado, domingo também não tem. O Pão das Três volta na segunda-feira com o pastor Márcio Sarrafo. Deus abençoe a vida de vocês.